Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso Orquídeas Passo a Passo. Hoje a gente vai falar sobre um detalhe super importante que vai depender aí para sua orquídea florir ou não. Esse fator, pessoal, eu costumo dizer que é o adubo que vai fazer a sua orquídea florir. Muitas pessoas pensam que comprando um adubo de floração ele vai florir a orquídea, vai fazer milagres, né? Na sua orquídea você vai ter um orquidário todo florido aí o ano todo, mas não é bem assim. É claro que um bom adubo de floração vai auxiliar sim a você ter muitas florações no orquidário, mas ele vai influir na qualidade da sua flor, em uma coloração mais bonita, mais intensa, mais forte, em um tamanho de flor mais lindo, em uma quantidade de flor também mais abundante, mas ele não é o fator principal para que a sua orquídea floresça. Então, nesse vídeo eu trouxe vocês aqui no meu orquidário, quero filmar para vocês aqui e mostrar qual é a luminosidade que minhas orquídeas pegam. Esse sim é o adubo de floração que você vai oferecer para sua orquídea para que ela floresça. Não esqueçam desse detalhe jamais. A luminosidade é que vai fazer a sua orquídea florir. Então, aqui no meu caso, no meu orquidário, não é o dia todo que bate o sol em todas elas, né? Vou passar uma dica muito legal aqui para você. Como fazer aí se no seu orquidário é um lado que bate mais tempo do dia, no outro lado da parede ou do seu orquidário não bate tanto sol assim, a gente pode adaptar aí nossas orquídeas, né? Escolhendo colocar cada uma no seu devido local para que ela receba a quantidade de luz ideal para que ela floresça. Vamos lá, pessoal, que eu vou explicar tudo certinho para vocês. Vocês não vão errar e vão ter flores lindas no orquidário de vocês. Vamos lá que eu vou posicionar a câmera e vou fazer essa demonstração nessa aula para vocês. Esse orquidário, pessoal, é o meu primeiro orquidário, né, dos maiores que eu fiz. Então, esse é o primeiro. Cultivo minhas orquídeas aqui, todas em cachepô de madeira. Lembram do vídeo da nossa aula sobre padronização de cultivo? Então, cada local que você vai cultivar as suas orquídeas é bem importante que você padronize os vasos, o mesmo tipo de vaso e substrato para que você não erre na rega, tá? Esse detalhe de padronização é bem importante também e vai definir também um dos sucessos para você ter sucesso no cultivo de orquídeas. Percebam que o meu orquidário, pessoal, ele pega mais luz desse lado que eu estou mostrando para vocês, que eu estou filmando. Desse lado, ele incide o sol o dia todo. Já desse outro lado aqui, percebam que ainda está sombra. Aqui agora é meio-dia e o sol vai começar a bater desse lado. Aqui depois das 2 horas da tarde, vai até umas 6 horas, 6h30 da tarde, o sol batendo desse lado do orquidário. Nossa, Elise, e agora como fazer? Vou deixar uma dica aqui para vocês nessa aula sobre a quantidade de tempo ideal para sua orquídea pegar o sol, pegar essa luminosidade e florir. Todas as orquídeas, pessoal, precisam, com exceção da Phalaenopsis, é claro que não precisa de sol direto para florir, ela consegue florir aí apenas com a claridade, mas as catleias, os oncidiums, as catleias monofoliadas, bifoliadas, as encíclias, as vandas já precisam de mais luz. Então, elas precisam de, no mínimo, 4 horas, de 4 a 6 horas por dia. E como aqui, nesse local onde eu cultivo as minhas orquídeas, eu tenho sol aqui desse lado o dia todo, eu coloquei desse lado, eu posicionei, pessoal, desse lado, as orquídeas que precisam de mais luz, como as vandas, vejam lá, tem uma vanda lá no fundo. Aqui eu tenho catleias, tá? Catleias, quero deixar também nessa aula uma explicação bem legal para vocês saberem aí, terem uma noção de luz.
Percebam essa catleia aqui, vou chegar mais perto para mostrar para vocês, ó. Essa é uma catleia, pessoal, monofoliada. O que é uma catleia monofoliada? É uma catleia que tem apenas um bulbo, uma folha por bulbo, me desculpem. Quero mostrar essa floração para vocês. Ela está passando, esse é um híbrido de catleia sem identificação, tá? Foi um presente. Tá muito linda, já está acabando a floração, mas é importante vocês saberem, esse detalhe é da luz para a catleia. Catleia monofoliada com apenas uma folha por bulbo não necessita de muita quantidade de luz, né? O dia todo, ela pode pegar aí meio período ou apenas aí umas 3 horas de luz, 4 horas, ela consegue florir da mesma forma. Então, o que eu fiz? Pessoal, posicionei as orquídeas que não precisam de tanta luz desse lado do orquidário, tá? Que são as catleias monofoliadas. Tenho também Phalaenopsis ali na parte de baixo do orquidário também, porque elas não precisam de muita luz. Então, você veja as orquídeas de vocês que você tem na sua coleção, que não precisam de muita luz, coloquem no local onde vai incidir menos tempo de sol por dia. E se no local que você está cultivando bate sol o dia todo, você pode colocar as orquídeas que precisam de mais luz. Podemos também, pessoal, controlar a altura dos vasos. Percebam que eu tenho uma planta bem lá em cima, pertinho do sombrite, tá? Então, aquela catleia é uma catleia que precisa de muita luz, né? Para florir, para se desenvolver. Então, eu ajustei a altura do meu vaso, coloquei ela mais na parte de cima. E as que não precisam de tanta luz, abaixei, deixei mais na parte de baixo. Essa aqui que está nesse local é uma... bifoliada, uma catleia bifoliada, catleia com 2 folhas. Essas, pessoal, ela tá me dizendo que ela precisa de bastante luz. É o que eu sempre costumo dizer, né, pessoal? As orquídeas, elas falam com a gente. Então, essas que tem 2 folhas, ela precisa receber luz nas 2 folhas, são chamadas de bifoliadas. Então, precisam de mais sol. Então, eu posicionei essa planta do lado do orquidário que vai bater sol o dia todo. Ela vai receber mais tempo de luz. Não esquecendo, pessoal, que a maioria das orquídeas precisam de tela de sombreamento. Essa luz filtrada é a luz solar, ó, a luz solar está passando, está incidindo nas folhas, né, nas raízes, porque as raízes das orquídeas também fazem fotossíntese também conforme as folhas, o vegetal. Olha esse enraizamento, que coisa mais linda, uma orquídea epífita, essa é uma chambúrquia, muito linda, se desenvolvendo super bem. Outra espécie que gosta também de bastante luz, ela precisa de bastante luz para se desenvolver. Então, pessoal, se no seu orquidário, se no local que você escolheu para cultivar as suas orquídeas, bate sol o dia todo, o que eu vou fazer com aquelas que não precisam de muita luz, então? Gente, posicionem essas orquídeas na parte de baixo do orquidário. Não precisa colocar elas muito no alto, porque o excesso de sol vai abortar a floração, não vai deixar a sua menina enraizar também. Principalmente, pessoal, se você fez um replante recente, você acabou de replantar a sua orquídea, aí você foi lá e pesquisou que essa orquídea que você adquiriu precisa de muita luz. Aí você faz o replante e coloca ela no sol forte e ela não enraiza, ela padece, ela sofre, ela não vai florir e não vai enraizar também. Quero deixar essa super dica nessa aula para vocês também de replante recente. Fez replante recente, gente, coloquem na parte de baixo, como esse arranjo de dendróbio aqui que eu montei nessa madeirinha dentro desse cachepô. Foi um replante recente, então essa planta ela ama alta luminosidade, mas eu não vou deixar ela lá na parte de cima recebendo muita luz. Por quê? Porque foi um replante recente, ela precisa enraizar, ela precisa brotar. Aí sim, quando ela estiver preparada para receber a luz que ela precisa, eu vou subir esse vaso, vou colocar ela mais na parte de cima.
não esqueçam jamais essa dica de pós-replante, não colocar a sua orquídea em sol forte. Essa já está começando a enraizar na madeira, em breve eu já vou conseguir subir, né, e oferecer mais luz para que ela floresça, para que ela venha me dar lindas flores. Então, pessoal, vamos aí quebrar esse paradigma de que orquídea necessita de muito adubo para florir. Para a floração, as orquídeas necessitam de luminosidade, essa luminosidade filtrada, tá? Esse ambiente fresquinho, esse ambiente bem gostoso, sem abafamento, é claro, e com luz. Esse é o verdadeiro adubo de floração para as suas orquídeas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, pode me deixar aqui nos comentários. Eu respondo sempre para vocês com muito carinho e eu espero vocês na nossa próxima aula. Um abraço, pessoal, e até mais!